Bom dia, e a nossa leitura hoje é a primeira e a segunda carta de São Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós nesse novo dia, para que possamos escutar as palavras de São Pedro e sermos tocadas, transformadas e cada vez mais podemos entrar na graça de te servir, Jesus. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte da aspersão do seu sangue, a graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Esperança da salvação e prova da fé. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande misericórdia. Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma vida viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus, para que vós, que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras, a vós seres causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para vossa glória e para vossa honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais sem o terdes visto, credes nele sem o verdes ainda, e isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Porque vós estáis certos de obter com o preço de vossa fé a salvação de vossas almas. Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e a glória que os deviam seguir. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós. Essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinha antes no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de Deus. Por ele, tendes fé em Deus, que ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente do fundo do coração, pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Capítulo 2. Cristo, pedra angular. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejar com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas, vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo,
para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso lê-se na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedece à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não eres seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por dedo exemplo, caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combate contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os pagãos. Assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão, considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia em que ele os visitar. Por amor do Senhor, sede submissos, pois, a toda autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres e não à maneira dos que tomam a liberdade como o véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Servos, sede obedientes aos senhores com todo respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Capítulo 3. Deveres mútuos dos esposos. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, a observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno o que parece externamente. Cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tendo aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as mulheres santas, que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos, como Sara que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Porquanto, elas são herdeiras, com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Saber sofrer como Cristo. Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria, ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. Aparte-se do mal e faz o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos aos seus rogos.
mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Se fordes zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquele que diz mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Capítulo 4. Romper com a vida carnal e fidelidade na perseguição. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos em luxúrias, consupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade da carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, o ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifica a Deus por ter este nome. Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Capítulo 5. Deveres do clero e dos fiéis. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho,
e quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos, todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário demônio ainda anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistirem fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabalável, vos fortificará, a ele o poder na eternidade. Amém. Saudações finais. Por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é de admoestar-vos e assegurar-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros como um ósculo afetuoso. A paz e seja com todos vós que estáis em Cristo. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa, graça e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. As virtudes cristãs. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a consubstância gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível para unir a vossa fé à virtude, a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraterno e o amor fraterno a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de vosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Eis porque não cessarei de vos trazer à memória essas coisas. Embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade, tenho por meu dever, enquanto estiver nesse tabernáculo, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações, porque sei que em breve terei de deixá-lo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Mas cuidarei para que, ainda depois do meu falecimento, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Garantia da doutrina apostólica. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida essa palavra: este é meu Filho muito amado, em que tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, ao qual fazeis bem em atender, como a lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã e se levante em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Capítulo 2. Falsos doutores e seus embustes. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles renegarão assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens,
e serão desse modo a causa de um caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para os ímpios do porvir, se enfim livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles, sentia cada dia atormentada a sua alma virtuosa pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, embora os anjos, superiores em força e poder, não pronunciem contra ela, aos olhos do Senhor, o julgamento injurioso. Mas estes, quais brutos destinados pela lei natural para a presa e para a perdição, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Esse será o salário de sua iniquidade. Enquanto as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens, homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar, enquanto se bancateiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes, têm o coração acostumado à cobiça, são filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Estes são fontes sem água e nuvens agitadas por turbilhões, destinadas à profundeza das trevas. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que não acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometeram-lhe a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nela se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-te pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou a seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Capítulo 3. A segunda vinda de Jesus Cristo. Caríssimos, essa é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabeis antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus, igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água, e desse modo o mundo de então parecia afogado na água, mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer: um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de vossa promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade.
enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achado sem mácula e irrepreensível na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Vós, porém, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória, agora e eternamente. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.